Graça e paz, queridos. Amados, nossa palavra está hoje em Jó, capítulo de número 38. Vamos estudar um pouquinho, aprender um pouco mais sobre o que o Senhor ali, Ele falou para Jó e deixou bem claro a sua posição em contraponto a que Jó, ele questionava. Jó, capítulo de número 38. Amém, amados? Todos se encontraram? Durante essa semana você vai fazer essa leitura em casa, vai meditar nela. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Jó no meio de um redemoinho, de um furacão, um tufão pequeno. Eu não sei qual o grau daquele tufão menor, mas eu imagino que foi um redemoinho pequeno. E Deus apareceu ali para Jó. E ele faz uma pergunta para si mesmo: quem é esse que obscurece com palavras que ele não conhece os meus desígnios? E aí o Senhor vai dar lapada em Jó, perguntando: tu sabes, ou tu estavas presente no dia em que eu formei a terra? Foi tu que ajudou a medir lá, colocou lá o cordão, a treina, e fez a medição topográfica, geográfica? Foi tu que fez essas medições? Por acaso tu sabe o tamanho da terra? Mas lá no versículo 11, queridos, o Senhor vai dizer o seguinte, depois de informar para Jó: Jó, foi tu que abriste lá as comportas do mar. E lá no 11 ele vai dizer o seguinte: porquanto até aqui tu chegarás, daqui tu não passarás, e o orgulho das tuas ondas aqui se quebrarás. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoa, Deus, o propósito do nosso coração, abençoa essa vinda à tua casa, a confraternização com os nossos irmãos. Abre o nosso entendimento, tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tira, Senhor, de nós toda a perturbação, toda a opressão, toda a agonia, toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que tenta nos afastar, nos separar da Tua palavra. Nós repreendemos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Então, amados, o Senhor, ele aparece a Jó ali, e ele começa a indagar a Jó acerca dessas coisas. Quem é esse camarada que ele quer discutir comigo os meus desígnios? Será que quando eu criei, quando eu formei a terra, quando eu criei os anjos, quando eu desenhei o mar, fiz toda a topologia, a topografia da terra, será que esse camarada estava já presente ali? Por que ele tenta discutir comigo um assunto do qual ele não conhece? Então o Senhor vai dizer para Jó: Jó, por um acaso, Jó, tu conhece de onde jorra a água da profundidade da terra? Tu sabia, Jó, que eu disse para o oceano: até aqui tu chegarás, mas daqui tu não avançarás, e as tuas ondas, elas se quebrarão por conta do seu orgulho. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver aquelas ondas gigantes lá no, principalmente o pessoal que faz surf.
e eles pegam aquelas ondas gigantes. Quem não viu fica assustado, umas ondas tremendas. E aquelas ondas, elas vão com uma velocidade, uma fúria muito grande. Mas quando chega lá na beira, lá em cima na areia, elas já estão totalmente quebradas. E ali só resta uma espuma. E a gente imagina que ali é uma espuma da ira do mar. O mar, na sua fúria, ele fica espumoso. E o Senhor vai dizer para Jó: Jó, fui eu quem defini isso aí, Jó. Por isso o mar, ele não avança. Por isso o mar, ele não invade a terra. E aí o Senhor vai definir, vai determinar com uma série de coisas que ele fez e mostra para Jó: olha, isso aqui fui eu que determinei limite para isso. Fui eu que disse que a árvore só iria crescer até aquela altura, Jó. E que as nuvens, elas só iam ficar até aquele lugar ali. Fui eu que disse que o homem só iria viver tantos anos e que a estatura dele só iria chegar até uma certa altura. Esses limites foram eu quem fiz, Jó. Ou tu já conhece alguma coisa que eu não sei? Então ele começa a meter ali a lambada em Jó, para que Jó possa se antenar e aprender ali uma lição, que tudo nesse mundo, queridos, existe um limite. Tudo nesse mundo existe um limite. Nós não estamos aqui numa trajetória ilimitada, não. Talvez alguém pense: não, mas eu tenho, França, o livre-arbítrio. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, queridos. A liberdade, eu costumo dizer que nós temos, ela é só na nossa cabeça, na nossa mente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: posso tudo naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Posso tudo no Senhor. Então a nossa liberdade, ela está limitada à vontade do Senhor. Recentemente fizeram uma comemoração aqui no Brasil e convidaram um atleta, um grande atleta, talvez o atleta do século. E ele não pôde comparecer, queridos. Mas ele, por quê, pastor? O cara tem dinheiro, tem fama. O cara é o símbolo do esporte, mas ele não pôde comparecer. Por quê? Porque ele estava numa cadeira de roda e ele estava muito mal. Então a gente se pergunta: onde está a liberdade, o livre-arbítrio desse cara? Não temos, amados, esse livre-arbítrio que o homem acha que tem. Eu tenho meu livre-arbítrio, e é uma palavra que está em voga. Você vê na televisão muita gente dizendo: não, eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que der na minha telha. Faz nada, queridos. O mesmo Paulo vai dizer: olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então é preciso a gente tomar muito cuidado, estar bem firme na presença do Senhor e pedindo a misericórdia do Senhor, porque livre-arbítrio mesmo, ele não funciona com o homem. O meu livre-arbítrio, ele depende da vontade do Senhor. Nós não somos o que nós achamos que somos. O Senhor, ele cria o homem, ele cria a mulher, ele planta um jardim e ele disse para o homem: olha, vocês podem usufruir dessa plantação e cuidem desse jardim. Comam de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus estabeleceu um limite para o homem. Não ficou avacalhado: não, os espíritos embora, façam o que vocês quiserem. Não, ele determinou limites para o homem.
vocês não comam da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Deus estabelece ali um limite para com o homem, queridos. Temos um limite, e esse limite ele deve ser respeitado. Não tem como você querer extrapolar esses limites. Nós muitas vezes nos revoltamos com o sistema, nos revoltamos com determinadas circunstâncias e queremos dar um passo além do qual nós não podemos dar, porque existe um limite que o Senhor colocou sobre nossas vidas, e esse limite, queridos, a gente tem que tomar muita atenção, porque esse limite, na maioria das vezes, você tem que ter um cuidado todo especial com ele, cuidar bem desse limite que o Senhor colocou e determinou na tua vida, para que você vá bem, para que você viva bem e viva com qualidade de vida. Esse limite que o Senhor estabeleceu para nós, para que o homem ele possa dizer: olha, eu não posso tudo. Quando Deus ele diz para aquele mar, olha, até aqui tu virás, daqui tu não avançarás, e as tuas ondas se quebrarão aqui, para que ela possa lembrar do seu orgulho e para que ele venha abaixo. E você observa que no final de uma onda fica só aquela espuma fina, e se você vê aquela onda mar adentro, você vai ver que quão grande é aquela onda, quão enorme é aquela onda, mas ela termina lá naquela praia, só espuma, queridos. Recentemente eu estive observando o sepultamento de um amigo, e a gente observava que aquela urna descendo no túmulo ali. E eu me lembrei dessa passagem, me lembrei muito dessa passagem, e me lembro também de uma passagem onde o Senhor diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho, pode ser de rei, de rainha, todos irão descer ao pó, queridos, ali, para que ele se lembre de que ele veio do pó. E não tem essa de que ele tem livre-arbítrio, ali não tem livre-arbítrio. Não vai ter essa parada de livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio, eu faço, não faz nada. Ele vai lá para aquele túmulo ali, todo mundo vai passar por aquele túmulo ali. É inevitável, a menos que o Senhor queira resgatar o seu povo antes. Caso contrário, todos vão passar por aquele processo ali, com choro, sem choro. E ali não tem esse negócio do cara dizer: não, eu tenho livre-arbítrio, eu vou pular fora daqui. Não existe isso, queridos. Para que o homem se lembre que ele é um mortal, ele é carne, para que ele possa se lembrar disso, que ele é carne, ele é um mortal, e ele não tem esse livre-arbítrio que ele pensa que ele tem. Alguém pode dizer: não tem sim, França, esse livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Fora do Senhor não há livre-arbítrio. Ele pode até pensar, imaginar, ele deita, ele viaja, ele começa a imaginar uma série de coisas e pode achar que isso é o livre-arbítrio. Mas isso não é livre-arbítrio, porque ele só imaginou, ele não realizou nada, ele só pensou. E ele pode até achar que isso é um livre-arbítrio. Não é um livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder de decidir coisas, tomar decisões. Livre-arbítrio ele é muito mais além do que isso.
Não é simplesmente você imaginar e viajar. Ainda tem pessoas que dizem: pastor, eu queria... Como é que a gente faz para a gente viajar espiritualmente aí pelas galáxias? Meu irmão, tu não evangelizou nem o teu vizinho do lado aqui. Tu quer viajar a galáxia, rapaz? Primeiro visita aí o teu vizinho, visita aí evangeliza aí o pessoal da tua comunidade. Aí sim, aí tu pode pensar em dar uma viajada para outro estado, outra cidade, mas tu já fala em galáxia, se tu não evangeliza nem o camarada que está do teu lado. Então, queridos, livre-arbítrio mesmo, nós não temos esse livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é no Senhor, como disse Paulo. Paulo diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. No Senhor eu posso todas as coisas, quando eu estou no Senhor. Mas aquela conversa mole, aquela rebeldia de uma fase, se o homem tem uma fase da vida em que ele se revolta, ele se rebela, ele acha que ele é o cara do conhecimento, ele sabe tudo, ele pode tudo, ele está com todo o gás e tal. Mas à medida que ele vai caindo na realidade, ele vai vendo que não existe esse livre-arbítrio. E aí, quando chega mais tarde, ele pode dizer: talvez alguém me enganou. Me disseram que ninguém enganou, ele se auto-enganou. Não tem livre-arbítrio. Não existe isso. O que existe é a misericórdia do Senhor. E dependendo da misericórdia do Senhor, nós podemos sim ir muito mais longe. Dependendo da misericórdia do Senhor, querendo Deus agir na nossa vida, aí sim, ninguém pode impedir. Mas livre-arbítrio, livre-arbítrio, tem isso, tem aquilo, não tem. Não existe essa... Existe um jardim para que nós possamos cultivá-lo. Existe um povo que nós precisamos conquistar. Existe alguém que nós precisamos amar. Isso existe. Existe alguém que está necessitando de uma palavra. Existe alguém que está precisando mudar de vida, está querendo mudar de vida, e está precisando de uma palavra, de um apoio, está precisando de um estímulo para poder mudar de vida, está precisando passar por um processo chamado metanoia, onde há uma mudança de mentalidade. Isso existe. Pessoas que estão com sede da palavra de Deus, pessoas que estão com fome da palavra de Deus e que atiram para todo lado, que buscam em todos os lugares algo que possa mudar o conceito deles de livre-arbítrio, de vida, de vontade própria, mas eles ainda não encontraram, porque ainda não entenderam a palavra do Senhor, queridos. E a gente precisa entender que livre-arbítrio só no Senhor. Não tem livre-arbítrio fora do Senhor. Aonde o homem pular, ele vai pular no vácuo. Não há livre-arbítrio fora do Senhor. Não há essa falsa liberdade que o homem tanto busca, como num guarda-roupa mágico, que você vai lá e passa por uma outra dimensão mágica e você vai achar que não existe isso. Não há essa falsa liberdade. Liberdade só no Senhor, quando Ele diz: se vocês acreditarem em mim, se vocês verdadeiramente descobrirem a mim, vocês verdadeiramente serão livres. Então, liberdade só no Senhor, livre-arbítrio só no Senhor. Buscar a paz longe de Deus também não tem, queridos. Essa semana também estava ouvindo uma entrevista de uma atriz que
viajou quase 3 anos aqui pro norte aí, tomando aí um chá que ia mudar a vida dela, mas não mudou nada, piorou a vida dela. Ela tá mais lunática do que ela estava antes. Ela mudou até a personalidade da mulher. Ela buscava uma paz interior. Não existe essa busca da paz interior longe dos caminhos do Senhor, querido. Não há. Você pode se concentrar, meditar, fazer o que você quiser. Não há. Só na cabeça dele. Talvez na cabeça dele possa ser que ele atinja essa paz interior. Mas ele se torna um ridículo para a sociedade. Não há paz. A Bíblia diz que não há paz fora dos caminhos do Senhor. Só existe paz no Senhor. Só existe liberdade, queridos, no Senhor. Só existe um livre-arbítrio no Senhor. Não existe fora do Senhor esse livre-arbítrio. Talvez se existisse essa dimensão livre-arbítrio fora do Senhor, você já tivesse percebido isso há muito tempo. Mas o que você vê são pessoas frustradas, envelhecidas, sofridas, feridas, machucadas, desiludidas com a vida. E quanto mais eles clamam por liberdade, mais você consegue observar o número de pessoas se suicidando, pessoas com dinheiro, pessoas cercadas de amigos, entre aspas, né? Pessoas com uma vida ainda longa pela frente, mas pessoas todos os dias aí o suicídio está se destacando aí como uma das causas principais de morte no Brasil e no mundo. Então não há essa liberdade, existe uma falsa liberdade que vem tragando vidas todos os dias, queridos. Fora não há. O que existe é um jardim a ser cultivado, a ser cuidado, vidas a serem resgatadas. E pessoas que você observa, elas aparentemente estão normais. Você conversa, ele está normal. Bate um papo com ele, aparentemente o papo está normal. Mas esse cara, ele está passando uma situação terrível, complicada, muito difícil. E na maioria das vezes é um coração duro, um coração altivo, um coração que não se dobra diante do Senhor. Portanto, amados, o Senhor busca pessoas que queiram se deixar tratar, que queiram ser tratadas, que tenham mais ouvidos do que boca, que tenham mais ouvidos para ouvir e um coração para amolecer do que um coração de pedra. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.